Quero agradecer a presença de todos vocês, né? Vamos iniciar nosso Univertalks, né? Eu quero agradecer também a Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa Empreende, por ter nos convidado já pelo terceiro ano consecutivo a participarmos dessa Semana do Empreendedorismo, esse ano chamado de a 12ª Semana do Empreendedorismo. O nome é Unicorn Week, né? Eles têm um foco muito grande na parte de criar unicórnios aqui em Portugal, então eles definiram essa semana aí como Unicorn Week. Então, quero agradecer também ao meu querido amigo Gilberto, né, por ter aceito participar conosco aqui da Univertalks, né? Ele é um grande amigo, um empresário, né, um grande empresário, e, além de tudo, ele é um futurista. Ele é um cara que está sempre à frente aí, buscando sempre informações atualizadas e de futuro, né, para poder passar para nós. Então, eu convidei ele aceitou de pronto. Então, muito obrigado, Gilberto, pela sua dedicação. Né? Muito obrigado. Bom, antes de iniciar, eu quero falar um pouco da Univertarget. Nós somos quem não me conhece, meu nome é Carlos Buriti, desculpe, não me apresentei inicialmente, tem algumas pessoas conhecidas, a gente acabou esquecendo. Eu sou diretor da Univertarget. Univertarget é uma consultoria focada na área de melhoria de processos, transformação digital, para a área de TI, né? Então, sempre focado em TI das empresas. Empresas de qualquer segmento que tenham uma TI, então a gente procura identificar quais são os desperdícios que estão havendo ali e procura ajudar as empresas a reduzir esses desperdícios e a maximizar a sua produtividade. Então é isso. Eu dei uma brifada aqui rápida, mas eu queria convidar o Gilberto para ele se apresentar melhor e poder seguir com os slides. Na hora que você quiser que passe os slides, você me avisa que eu adiciono aqui. Então, perfeito, meu caro amigo Carlos Buriti, primeiramente gratidão aí pelo honroso convite da Univertarget aqui nesse momento da Univertalks, no âmbito da Semana Unicórnio de Portugal, e coordenado aí em conjunto com vocês pela Câmara Municipal de Lisboa, que muito me honra. Primeiro, lhes agradecer e agradecer a cada uma das pessoas que aqui se encontram presentes. Aos poucos deu para ver aí que temos uma pessoa do Chile, aqui alguns do Brasil, de Brasília, aqueles que puderem depois mantenham aí no chat escrito a localidade, o nome de suas cidades, mais por curiosidade nossa, né? Mas sejam todos muito bem-vindos. E o nosso tema aqui, a nossa abordagem, me foi oferecida como alternativa o tema empreender na era da Web 3.0, que, como disse o amigo Carlos Buriti, eu sou empresário, tenho 28 anos na atuação internacional, auxiliei negociações em mais de 40 países, de maneira que Portugal é de coração e alma meu segundo país, Lisboa em particular, com todo carinho aos demais, né, de outras localidades de Portugal, mas é a minha cidade também do coração, é onde minha filha já morou, fez a sua pós-graduação, é onde atualmente o meu filho, Alan Massai, mora, né? Também o carinho que temos, os negócios que mantemos aí, é um negócio vinculado à internacionalização de empresas de base tecnológica, levando empresas brasileiras para o universo europeu através de Portugal, trazendo empresas portuguesas para o universo brasileiro, tropicalizando através de um trabalho de acesso a mercados. E nós temos, então, esse privilégio. Eu presido um Instituto de Inovação Tecnológica, que se chama Instituto Iluminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social. Esse é um instituto que se dedica a temas de tecnologias disruptivas da humanidade. Como bom futurista, eu também procurei presidir uma instituição que não tratasse dos temas corriqueiros da tecnologia, mas, sobretudo, aquelas temáticas, né? Como hoje em dia vemos o mundo em transição energética, em transição alimentar, em transições ambientais, sociais, enfim. Então, recentemente, um pouco antes da pandemia, ou melhor, nós trouxemos aqui Prêmio Nobel de nanomateriais aqui no Brasil, sempre influenciando a política pública aqui do governo brasileiro para entender os tsunamis tecnológicos
que virão por aí, e preparando o impacto desses tsunamis tecnológicos ao nível direto na ponta da sociedade. Esse é o papel principal do Instituto que presido, e enquanto futurista e como palestrante, consultor, sou membro do board de empresas em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, e tenho também participação em empresas e negócios de base tecnológica, incluindo aí a quinta maior aceleradora de startups aqui do meu país, né? O blog que mantenho se chama O Futuro Já Começou, num importante jornal brasileiro chamado Correio Brasiliense, e esse blog eu trago consistentemente artigos com 1.500.000 visualizações acumuladas até o momento, sempre procurando traduzir em termos práticos, simples, o que vem a ser essa percepção de futuro. Enquanto apresentação, Buriti, é isso, para não me alongar mais, poderia falar também que, além da graduação em comércio exterior, pós-graduado em tecnologia, coordenei política pública de TI Telecom no Brasil, tive a honra de ser o coordenador do primeiro consórcio de exportação de software da história do Brasil, apoiador da criação da marca Brasil IT Plus, que hoje está em todo o mundo, né? Então, nós temos aí uma vivência no tema tecnológico. Mas, se eu puder qualificar tudo isso, eu diria, eu, Gilberto Lima Júnior, hoje me posiciono preocupado que estou com a transição humana, né? No sentido da própria transição planetária, eu sou humanista digital, né? Eu acredito que tudo que vamos falar aqui é muito interessante para as disrupções aí da política pública e dos negócios, mas nós temos que olhar também, como seres humanos e cidadãos, o que a gente quer e o que a gente não quer disso tudo, né? Então, basicamente, é isso enquanto a minha apresentação inicial. Agradeço pela oportunidade. Vamos, então, iniciar a nossa fala sobre empreender na era da Web 3.0. Pode passar? Eu queria chamar a atenção para um conceito inicial. Quando nós, e aí na Europa é muito mais comum até do que no Brasil, mas quando nós vamos a um sítio arqueológico, é muito natural que, ao escavarmos, né, uma determinada localidade, encontrarmos determinados ou fósseis, ou mesmo objetos, utensílios, pode passar, nós acabamos, pela própria ciência, por aplicar algumas técnicas de temporalidade, ou seja, aplicando técnicas de carbono 14 e outras mais, é possível se identificar qual que é a data provável, de que período, de que era, né, nós estamos falando, que pertencem àqueles fósseis ou mesmo àqueles utensílios. Então, brincar um pouco com essa frase, arqueologia de futuro, é próprio dos futuristas, porque compreendemos que, quando estudamos cada um dos utensílios, quando entendemos o período e a era de onde eles vêm, nós passamos a observar, a perceber melhor as suas funcionalidades, o que é aquilo que conseguimos identificar nas escavações, nós acabamos por entender um pouco melhor qual que é a realidade daquela sociedade da época, qual era a realidade da comunidade que se valia daqueles utensílios, que hábitos, que percepções existiam, né, do ponto de vista daquela comunidade, né, podemos assim dizer, em relação ao que era a realidade do mundo deles na ocasião. Então, ao falarmos arqueologia de futuro, é um pouco para chamar a atenção de que aquilo que estamos a estudar hoje, a perceber hoje, que são os sinais dos avanços da nossa própria evolução humana, né? O Yuval Harari coloca muito bem isso no Homo Sapiens, né? A caminhada, a jornada que temos, ao identificarmos alguns sinais, alguns movimentos, algumas atitudes, algumas tecnologias, que seriam as ferramentas digitais, né, mais apropriadamente utilizadas hoje, nós poderemos, daqui a 80, 100 anos, se alguém fosse escavar o que estaríamos usando desses utensílios, dessas ferramentas físicas ou digitais, naturalmente que lá no futuro teria uma clara noção do nosso comportamento e do período de transição que, nesse instante, a humanidade está a passar agora no século XXI, por exemplo. Correto? Pode passar, por gentileza, Carlos. A mudança, ela envolve, inclusive, uma mudança na visão geopolítica do mundo atual, e os senhores que estão presentes na Europa, mais do que nunca, têm aí a nossa solidariedade, né, pelo momento difícil que atravessam com inflação, com aumento do custo de energia, em virtude, por exemplo, de um conflito entre Rússia e Ucrânia,
e esse processo alcançando, amedrontando e atingindo a humanidade como um todo, mostrando também que, para além dessas questões geopolíticas mais diretas do terreno, daquilo que são os conflitos bélicos, propriamente dito, que tem aumentado muito em trilhões de dólares o gasto em armamentos que a humanidade poderia suprir, né, o próprio abastecimento da fome mundial, de outras coisas, mas, lamentavelmente, nós humanos ainda percorremos esse caminho do conflito, em escala, graças a Deus, muito inferior, e há muitas e muitas décadas não tínhamos esse problema, mas, por outro lado, temos também um impacto na geopolítica provocado pelas mudanças tecnológicas. O grande pano de fundo da geopolítica atual, para além daquilo que é mais explícito do conflito bélico, são os conflitos subterrâneos, os conflitos não revelados da luta pela hegemonia global de poder, onde notoriamente, nitidamente, nós percebemos uma potencialidade grande de uma transição do Atlântico para o Pacífico. Então, as nações que nos últimos séculos tiveram hegemonia global de poder, sobretudo as nações dos países europeus e dos Estados Unidos, hoje se veem diante do desafio de um competidor maior chamado China, mas também vemos outros players a demonstrarem algumas competências, e esses players encontrando-se mais ali do lado do Pacífico. Então, a semana agora recente, a Índia ultrapassou a própria China em população. Nós vemos ali países como Coreia do Sul, o Japão já há algum tempo, com uma grande potência, mas outros países do Sudeste Asiático a revelarem-se com grandes potencialidades. E liderados pela China em particular, nós observamos que tecnologias, não apenas o 5G, como 6G, tecnologias como fusão nuclear, que vai ser uma revolução do ponto de vista da redução do custo de energia no mundo, tecnologias como a própria inteligência artificial, a chamada computação quântica, que é uma revolução do ponto de vista da informática, né? Ela sai do binário que conhecemos, 0, 1, e vai para um nível, como se diz, quântico, né? Que é 0 e 1 e tudo ao mesmo tempo, né? E tudo isso vai implicar, e já implica, né? Vimos aí um grande conflito entre Estados Unidos e China em relação ao próprio avanço da Huawei, na época, no período do 5G. Hoje, a China tem laboratórios de 6G que fazem como que fosse uma locomotiva, sair de um ponto A para um ponto B, carregada num motor 4G, levasse 3 horas e meia, né, ou o motor 6G já testado. Claro que o motor aqui é uma metáfora, né? Mas a utilização de uma banda 6G era como se essa locomotiva fizesse o mesmo percurso de 3 horas e meia, reduzido a 7 minutos. Né? Então, nós estamos falando disso tudo, nós estamos falando de IoTs e outras coisas. Isso vai ficar claro na nossa apresentação, Carlos, por gentileza. Graças, então, a todo o avanço tecnológico, algumas sopas de letrinhas começam a aparecer, né? CBDC, DAOs, DeFi, é um novo mundo que se apresenta a partir do avanço tecnológico, e, sobretudo, a partir do conceito de uma Web 3.0. Né? Então, aquilo que eu adianto muito brevemente para detalhar daqui a pouco, né? Que é o Central Bank Digital Currency, ou seria a grande centralidade dos bancos centrais mundiais para a coordenação conjunta de suas criptomoedas oficiais. Lembrando que a China foi a primeira a lançar, que foi o Yuan Digital. O Brasil passa, nesse instante, por um avanço muito rápido do lançamento provável em 2024, já entrando em testes agora em 2023, do Real Digital, que é a nossa moeda, o Real, e outros, como a Europa deve ter lá, o Euro Digital, os Estados Unidos e daí por diante, né? O dólar digital e outros mais. E também conceitos como DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, que são organizações autônomas descentralizadas, e o próprio DeFi, que é uma nova modalidade dentro do mundo de transações e negócios financeiros, que é o Decentralized Finance, ou seja, finança descentralizada. Eu só procurei antecipar um pouquinho aqui esses conceitos, porque eles já refletem o tema da nossa palestra, que eu vou detalhar, mas, sobretudo, eles mostram que, de muito pouco tempo para cá, de poucos anos para cá, com avanços ainda no âmbito do 4G e agora com 5G,
essas possibilidades unidas a criptomoedas, unidas a tecnologias como a rede blockchain, já começam, portanto, a mostrar que o mundo ele muda. Quem domina isso e quem acelera tudo isso com maior inteligência, para além do domínio das tecnologias disruptivas, passa a ter um ganho nessa competição pela hegemonia global de poder, e nesse momento eu afirmo, sem nenhum viés ideológico, que não me cabe e não seria o meu caso, né, que hoje a Ásia impõe realmente, o Pacífico impõe a nós, países do Atlântico, uma reflexão rápida sobre muitas coisas que vamos ver a partir de agora. Carlos, por favor. Muito boa parte das pessoas que acessaram o convite a essa palestra certamente são atuantes no segmento da tecnologia da informação. Obviamente que eu vou procurar aqui, por entender que o público é variado, né, ser um pouquinho didático, não longo no tempo, mas didático na explicação, em virtude de nivelar o nosso entendimento, correto? Nós vivemos ali nos anos 90 o que se configurou a primeira era, a primeira onda, ou primeira fase da internet. Uma extraordinária revolução na história humana. Uma extraordinária revolução. Quer dizer, nós saímos, então, de ondas, como dizia Alvin Toffler, de milênios na agricultura, entramos na segunda onda, que foi desde o século XVIII na Inglaterra, a Revolução Industrial. Entramos na terceira onda, né, sobretudo com o domínio da informática, e quando vem, então, as tecnologias de informações e comunicações serem aceleradas pela internet, ali nos anos 90, 1.0, o mundo se transformou radicalmente. Né? Então, em muito pouco tempo, se nós compararmos do ano 60 para o ano 2023, não faz muito tempo, quer dizer, depois de milênios na agricultura, ali em 1960 nós já pisávamos na Lua, e hoje nós estamos falando de visitar Marte. Né? A Lua, inclusive, voltando a ela daqui a pouco. Mas o Web 1.0 é parte dessa grande revolução toda. Anos 90. Uma internet, de alguma forma, descentralizada, mas muito limitada, porque ela permitia consulta, hiperlink e hipertexto, e é o que a gente utiliza até hoje, parte dessa Web 1.0, quando queremos usar um buscador de algum conteúdo, seja ele qual for. O Web 2.0 surge transformando essa realidade disruptiva da internet, trazendo um grau de interatividade extraordinária, nunca imaginada na humanidade. Portanto, a Web 2.0 uma realidade dos anos 2000, como estamos, inclusive, ainda praticamente posicionados nesses anos 2000, ao longo dessas duas primeiras décadas, no auge da Web 2.0, mas que, por outro lado, trouxe também algumas consequências muito, muito complicadas do ponto de vista de humanidade, como eu vou procurar detalhar. E a Web 3.0, que busca ser, sendo a 2.0 uma internet proprietária e centralizada, surge agora a possibilidade de buscar de volta uma internet descentralizada, não proprietária e com uma potencialidade maior de privacidade de dados e uma potencialidade maior de uma identidade única para cada usuário, evitando uma série de problemas já acumulados a essa altura pela Web 2.0. Mas vamos prosseguir, por favor, Carlos. O mundo da Web 2.0 fez com que a famosa frase, né, se no passado a grande riqueza estava e acumulou e gerou guerras, etc., né, a disputa pela energia através dessas energias não renováveis chamada petróleo, hoje o novo petróleo do mundo são os dados. É impossível imaginar do menor ao maior segmento empreendedor, do menor ao maior empreendimento que hoje possa declinar da potencialidade gigantesca que envolve ciência de dados. Quem não estiver com as suas atividades empresariais, empreendedoras, organizações privadas, mas, sobretudo, também organizações públicas que não se valem das ferramentas de ciência de dados, aonde os mais conhecidos, né, os BIs, o Big Data, Analytics, enfim, são os mais famosos, e existem, obviamente, muitos outros, não sobreviverão.
efetivamente, né? A ciência de dados se impõe naturalmente no mundo da Web 2.0 que estamos hoje e, sobretudo, no futuro bem próximo já está a começar. Vamos ao próximo, por gentileza? Nós vimos, então, entrando um pouco mais no detalhe do que representou essas primeiras décadas do ano 2000 de uma internet proprietária, é que houve, obviamente, uma imensa dependência da conectividade, e nós passamos, como todos nós aqui poderíamos sorrir nesse momento, quem de nós, né, não está hoje grudado numa tela, né? Quem de nós não está conectado? Quem de nós não está, de alguma maneira, dependente? E alguns de nós, espero que poucos entre nós aqui, estejam sofrendo dos malefícios do que poderíamos até chamar de uma toxicidade digital, também o grau de dependência que os grandes estudiosos, cientistas e psicólogos hoje questionam, né? Então, podemos seguir adiante, Carlos, por favor. Essa necessidade de conectividade fica muito clara na foto de um dos proprietários da chamada Internet Web 2.0, como essa cena, né, de Mark Zuckerberg. E, como eu dizia, nós temos muito que agradecer a revolução da interatividade, desde um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, um LinkedIn, todas essas maravilhosas redes puderam proporcionar, em termos, inclusive, de oportunidades de negócio para os empreendedores, né, para a questão profissional, de emprego, carreira, etc. Mas nós estamos numa era, assim como lá atrás, né, o movimento cyberpunk questionou, né, a dependência humana do sistema financeiro tradicional e vislumbrou a possibilidade de a humanidade não ficar de joelho aos agiotas do mundo, que são os grandes bancos, os grandes sistemas financeiros, pensaram na criação de uma moeda independente, não controlada, né, por governos, empresas, etc., quando surgiu lá o Bitcoin, né? Satoshi, inclusive, né, que é uma figura lendária, aparece aí como o iniciador desse grande movimento, mas hoje a gente vê que aqueles mesmos cyberpunkers, né, olham agora para a internet 2.0, olham para uma espécie de colonialismo digital que essa internet proprietária vem gerando, e eles, mais do que ninguém, entendem que é a hora de resgatar uma cidadania com uma identidade única, um protocolo que permita, vamos dizer, o uso da internet no melhor que ela puder oferecer, sem a dependência e sem o risco de intrusão, invasão, e com a liberdade de que essa internet esteja em favor de um coletivo e não apenas para enriquecer em trilhões de dólares uma minoria de controladores. Essa é a mentalidade daqueles que ousaram pensar numa Web 3.0. Vamos adiante, por favor. Basta dizer que nós poderíamos fazer a pergunta: por que os camaradas que inventaram e inventam a cada dia a tecnologia, olha que eu sou um completo apaixonado por tecnologias e sou, assim, não apenas um grande usuário dela, mas um estudioso que me considero profundo, né? Então eu não tenho aqui nenhum discurso contrário aos avanços irrefreáveis do que é de mais potencial da tecnologia. No entanto, me cabe, como humanista digital, a reflexão do que também não nos interessa nela. Então, por que será que os camaradas que criam tudo isso a cada dia, os bilionários do Vale do Silício, eles proíbem seus filhos de acessar telas até uma certa idade, e eles, inclusive, têm contratos com cláusulas de multa que quebram uma agência de babás, por exemplo, se porventura uma babá for surpreendida com uma tela, seja um tablet, um celular, na presença de suas crianças. Por que será que seus filhos são criados em um método montessoriano, com tartaruguinha, bichinhos, com plantação de sementinha, o pezinho na terra, com brinquedinhos de madeira? Será que estariam realmente aqueles estudiosos da neuropsicologia com a razão de que há um atraso do próprio QI humano, né, em virtude da questão das sinapses? Estariam eles corretos? Existiria alguma ameaça, né, no longo prazo para aqueles que, porventura, utilizam em excesso, né, a tecnologia? Então, nós estamos precisando, para entrar numa nova era de uma Web 3.0 geradora de grandes oportunidades, sobretudo para os empreendedores e para toda a humanidade, questionar o porquê dessas mudanças, né? Podemos ir para a próxima, por favor?
E a grande pergunta, quando a gente pensa que tudo é de graça, que está lá no dilema das redes, é que se você não está a pagar pelo produto, então o produto é você. E isso é uma reflexão humana urgente e necessária. Pode ser a próxima, por favor? Nós vimos isso, para não ficar aqui como uma mera teoria, né, que 87 milhões de pessoas, durante o período da campanha de Donald Trump, né, 87 milhões de usuários do Facebook, em integração com Cambridge Analytica, tiveram seus dados vazados, e esse escândalo gerou uma ameaça, não só um depoimento no Capitólio, mas uma ameaça de uma multa de 5 bilhões de dólares em relação ao Facebook, né, por uma intrusão. O que eu me refiro é que os proprietários da Web 2.0 passaram, portanto, a alterar algo extraordinariamente delicado, que foram as democracias. Então, aquela que é a nação tida como a mais democrática do mundo, de repente, vendo-se invadida, interferida, né, no processo de decisão, em virtude de uma atitude empresarial isolada, né, que colocou em risco a possibilidade da legitimidade de um pleito eleitoral, né? Isso é um fato, né? Não é aqui uma imaginação. Vamos adiante? As empresas de tecnologia, mais para que os amigos, amigas e amigos tenham aí uma boa base. Se quisermos, esse dado não está totalmente atualizado, mas dá para ver aí no caput da Apple, da Amazon, da Microsoft, do Facebook, quanto essas empresas representam em trilhões de dólares, né? E comparando com alguns países, qual que é o PIB desses países e o que seria se essas empresas fossem países, qual seria o tamanho superior em PIB que elas têm diante dessa lista, que cada uma seria muito mais rica do que vários dos países, inclusive muitos desenvolvidos. Né? Veja-se aí algumas comparações. Né? Estarrecedor o poder que se concentrou nas empresas de tecnologia. Vamos adiante? E aí, naturalmente, você tem um câmbio nessa mentalidade global. Tá? A Europa, nossos parabéns, sobretudo, são os europeus que melhor estão a liderar essa transição e que estão a exigir, como foi o caso aqui, copiamos, chamando de Lei Geral de Proteção de Dados. Você, se não me engano, é GDPR, ou GPDR, eu acho que é GDPR, né? Porque foram cuidar da privacidade dos seus cidadãos e começaram, então, a impor uma série de regulatórios. E a cada dia, novos desafios são dados, e os regulatórios europeus têm pautado o mundo, têm pautado os Estados Unidos e têm pautado aqui o Brasil. O instituto que eu presido, inclusive, faz sempre um benchmark com os regulatórios europeus para auxiliar o parlamento brasileiro, o poder executivo brasileiro, no ajuste daquilo que é a regulamentação, por exemplo, nesse momento, da inteligência artificial. Mas aqui um quadro que mostra, né, o que eram empresas típicas de hiperlink e hipertexto da Web 1.0, né, a migração para um conjunto de empresas que surgiram na era da Web 2.0, e agora um conjunto de empresas, né, que surgem no período de uma internet descentralizada. Cabe aqui, então, uma explicação. Digamos, para quem não entende muito bem o que vem a ser uma internet centralizada e uma internet proprietária e uma internet livre descentralizada, eu exemplifico com esse copo de água que tem a mãos aqui. Imagina que num copo de água, na medida que todos os dados representados pela água estão concentrados no mesmo recipiente, na mesma base de dados, naturalmente, se alguém quer poluir, quer atingir, quer alcançar, de algum envenenar o que for, essa água, eu teria aqui um conjunto gigantesco de proteções para evitar, mas se acessar o conteúdo da água, se conseguiria sequestrar dados, desviar dados para as mais variadas finalidades, inclusive em níveis geopolíticos de ser muito complexos e delicados, mas no dia a dia, né, arrobarem, vamos dizer assim, e gerarem prejuízo de todas as ordens em relação aos ataques de hackers e etc. Né? Porque temos um conceito centralizado de internet proprietária e também de base de dados centralizados. Agora, imagine que cada gota de água desse recipiente estivesse numa taça, num copo separado. Seriam milhares de taças ou copos. Então, a probabilidade de se conseguir atingir essa água e prejudicá-la na sua totalidade, ou invadir,
ou se utilizar dela, seria naturalmente, infinitamente mais difícil. Né? Daí o motivo de que uma rede baseada em uma computação descentralizada, uma rede distribuída, como é o caso da Web 3.0, vai permitir com que uma série de transtornos verificados na realidade atual sejam, no mínimo, muito minimizados. E aí nós seguimos adiante, por favor, Carlos. Vamos adiante. Graças a quem é possível imaginar a internet descentralizada. Há mais de 14 anos atrás, como eu dizia, o blockchain, as criptomoedas, o Bitcoin, foi criado. Agora, por que a infraestrutura do Bitcoin, das criptomoedas, nunca conseguiram ser alcançadas, atingidas? Porque a rede, a infraestrutura dessa computação distribuída, chamada blockchain, garantiu essa dispersão e os protocolos que permitem o acesso rápido, rastreável, inviolável das informações. E isso, então, proporcionou que uma nova realidade possa surgir. E aí começam a surgir alguns conceitos, como para além daqueles que eu falei de DeFi, né, de organizações autônomas descentralizadas, o próprio conceito de futuro e de oportunidade, que é o tema dessa palestra, que é o próprio tema da tokenização da economia. Ora, eu vou dar aqui, então, de instantâneo, alguns exemplos para os senhores. Na medida que a internet ela passa, então, a ser descentralizada e que passa a ter a possibilidade de que cada usuário, né, possa ter um token quando quiser fazer algum tipo de aquisição, algum tipo de investimento, todo e qualquer ativo podendo estar protegido por uma rede blockchain, permitirá com que coisas à semelhança do que aparece aqui na tela possam acontecer, que é o caso de uma propriedade imobiliária nos Estados Unidos, em Manhattan, tem apurado em poucas horas um projeto ainda na planta de um condomínio de luxo de Manhattan, apurou 30 milhões em venda dentro de uma plataforma distribuída em rede, com as pessoas acessando, e no lugar de levar 9 meses, 10 meses, 1 ano para vender aquele condomínio de luxo, fazer aquele lançamento, gastando milhões, os salões de venda, aqueles corretores milionários, chamando clientes, tendo que fazer isso inúmeras vezes ao longo de 1, 2 anos, né? Em poucas horas, esse condomínio de luxo inteiro em Manhattan foi vendido através de token, através da tokenização. Funcionou como? As pessoas que estavam naquele momento do lançamento puderam, cada qual de acordo com o seu poder de compra, comprar uma fração, um fragmento daquele condomínio de luxo. Aqueles que podiam mais, compraram um andar inteiro daquele condomínio de luxo. Os que não podiam, compraram ali uma pequena unidade. Aqueles que tinham muito menos, compraram. E gente do Japão, gente do Brasil, do México, do Chile, de toda parte do planeta, né, compraram cada qual a sua própria fração e passaram a fazer isso. Esse investimento no empreendimento que não conhece os proprietários, não conhece os investidores, mas porque sabem e conhecem a proteção dessa rede blockchain, a sua transparência, a sua inviolabilidade, garantindo que pessoas desconhecidas, que poderiam, naturalmente, aqueles que desconfiam naturalmente umas das outras, pudessem estar integrados através de uma rede com a segurança, com a proteção de que aquele investimento, a participação naquele projeto, naquela iniciativa, pudesse estar completamente garantido pela rede blockchain. Ao adquirir através do seu token, é um certificado digital, como se fosse um pendrive, você tem direito à comprovação fidedigna do valor daquela sua aquisição, seja do ativo que for, né? Se pôde, então, alterar completamente a realidade do mercado imobiliário. Isso é uma explosão no mundo. Então, eu, por exemplo, comprei, já há quase 2 anos atrás, não havia nem a regulamentação direito aqui no Brasil, uma sala comercial no estado do Paraná, que é no sul do Brasil, na capital chamada Curitiba. Eu comprei uma sala comercial, junto com outros 199 compradores, cada um com seu token, cada um comprou uma proporção do valor global daquela sala, do valor total dela, e essa sala foi alugada, tal qual esse condomínio de luxo de Manhattan, quando pronto. Sendo alugado, cada um receberá a fração, o fragmento proporcional
ao seu dinheiro investido naquele token. Eu, por exemplo, recebo uma fração X daquela totalidade de 200 compradores, que eu não faço a menor ideia quem sejam, e junto comigo adquiriram a sala e colocaram, então, para aluguel. Poderia, inclusive, imaginar outras coisas. Podem passar, por gentileza? Nós poderíamos imaginar que essa finança descentralizada, que é a tokenização da economia, pudesse nos proporcionar outras questões. Por exemplo, todos estamos preocupados com nossas aposentadorias, né? Todos estamos preocupados em relação aos nossos negócios e empreendimentos, a ter as nossas atividades empreendedoras e empresariais rentáveis, ou aqueles que não empreendem, não correm o risco, terem as suas aposentadorias ao nível máximo, quando se jubilarem, né, da sua renda futura na sua idade avançada. É claro, como que os jovens, sobretudo os jovens que estão muito intimamente conectados à tokenização, à Web 3.0, à criptomoeda, e detalhe, quando eu falo em token, eu não estou vinculando necessariamente a ideia de uma cripto. Também pode ser uma vinculação não vinculada a uma cripto necessariamente, existem diferentes maneiras, tá? Mas os jovens que estão mais antenados com isso, jovens de 19, 20, 25 anos, muitos, e na maioria da Ásia, muitos japoneses, chineses, coreanos, né, vietnamitas, estão a fazer investimentos em projetos no mundo inteiro, criando uma carteira digital. Então, reparem o seguinte, aquele restaurante que você gosta muito de comer o seu bacalhau, e levar os seus amigos brasileiros e obviamente, nos convide quando a gente estiver em Portugal, viu? Para ir junto com vocês. Aquele restaurante que você vai tomar o seu café sempre, aquela casa de espetáculos que você gosta muito, aquele posto de combustível onde você abastece o seu automóvel. Imagine a possibilidade que esses empreendedores, dono do posto de combustível, da casa de espetáculos, dono dos restaurantes, cafés, etc., pudessem abrir um percentual da totalidade das suas ações, de 100%, abrir 10%, abrir 15%, para os seus melhores clientes poderem adquirir, e os clientes que passassem a adquirir, né, os 200, 300 melhores clientes do seu estabelecimento comercial, teriam, portanto, seriam sócios da operação. Isso é um dinheiro mais bem empregado do que propriamente no marketing. Porque imagina aonde eu vou abastecer o meu carro de toda a família e recomendar aos amigos. Obviamente, nos postos de combustível onde eu tenho sociedade. Eu vou levar os amigos a almoçar, a tomar os cafés, em quais cafés ou restaurantes? Obviamente, naqueles que eu tenho participação, a escola dos vossos filhos, se você puder ser sócio dela, da universidade, se pudesse ser sócio de bancos. Então, o surgimento de novas modalidades no sistema financeiro, por exemplo, através, eu vi que tem aqui no Chile uma fintech, né, que vem a ser as startups, que passaram a enxergar a potencialidade de concorrer com o sistema financeiro bancário, né? E em alguns países está bem regulado, inclusive no Brasil avançou-se muito, na Europa também, né? Mas poder atuar e competir e oferecer possibilidades de finanças descentralizadas, aonde as finanças descentralizadas, de ativos descentralizados via rede blockchain, por exemplo, é uma prerrogativa que a Web 3.0 assegura na tokenização com muita confiabilidade e segurança. Isso é uma revolução. Então, imagina que a sua aposentadoria pode se dar em virtude de um conjunto variado, fragmentado de investimentos, e que, na totalidade, alguns vão bem, outros vão mal, porque isso é do risco, isso nunca deixará de ter, né? Mas, de alguma maneira, a sua garantia em fazer um investimento direto na ponta, né? Eu vou mostrar como isso, inclusive, vai se dar também em outras frentes. Carlos, por gentileza. Quando eu digo, então, evitar os intermediários, esse slide mostra claramente a possibilidade da relação entre Sara e Roberto, né, que sai de um conceito de finanças centralizadas, que depende de seguradora, de banco, que depende de corretor, que depende de intermediário, poder considerar a possibilidade, pela segurança que uma rede blockchain, pela segurança da conectividade de uma computação descentralizada, de uma rede descentralizada, como teremos agora o Web 3.0, né, com os protocolos muito mais rígidos, com interoperabilidade, cada vez vai ficando melhor,
né? Porque é possível também ter tudo isso numa Web 2.0. A grande questão é o potencial de segurança que passaríamos a ter com a 3.0, onde Sara e Roberto conectam diretamente. E cai toda a cadeia de intermediária, como eu dizia, né? Vocês, inclusive, podendo ser sócios de uma série de operações e participarem de projetos e várias coisas. Vi uma finança descentralizada, onde, ao invés daquele conceito do blockchain, que ficou muito nas nossas mentes ligado à criptomoeda, agora passe a entender que a rede blockchain ela gera contratos inteligentes, né? Então, ela não é necessariamente uma criptomoeda, mas um ativo ou outro que regulado por contratos inteligentes dentro da rede, que fica transparente, que não dá para voltar e apagar o registro anterior, que depende de uma regra de consenso de todos os participantes, de maneira inviolável, que uma alteração nas regras todos têm que concordar, porque se torna público, né? É uma garantia dessa migração dos CeFi para o DeFi, de um novo mundo que se abre, sobretudo para os empresários e empreendedores. Vamos adiante, Carlos? Alguns exemplos também muito disruptivos que veremos doravante, que está absolutamente no início. Vou lhes dar um exemplo concreto. Eu, por exemplo, há muito tempo não utilizo, para fazer as minhas buscas, não utilizo o Google. Por quê? Porque é um Web 2.0 proprietário e eu não posso, não é nada particular em relação ao Google, mas não me sinto, por exemplo, seguro e não posso concordar com o fato de que a grande manipulação dos algoritmos que se tornaram tão intuitivos, senhoras e senhores, 250 cliques hoje em suas redes sociais ou em sua navegação na atual Web 2.0, é possível que sejam compreendidas informações a seu respeito, são possíveis que os algoritmos saibam mais sobre você do que você próprio. Então, eu não quero alimentar isso. E o que faz com que essa internet proprietária se torne tão bilionária a cada dia e tão poderosa ao ponto de interferir, inclusive, em democracias? Publicidade. O grande jogo é o tráfego. Ora, então, se tem gente se odiando, se tem gente se matando, se tem gente conflitando, quanto mais conflito e bagunça, melhor é o tráfego. E quando eu vou vender para as marcas, eu ofereço a minha segmentação de público, o tráfego que eu tenho, se eu sou proprietário de uma empresa de rede social, alguma empresa dessas de Web 2.0. Então, eu optei, por exemplo, no lugar de navegar através do Google, eu uso o Brave. Né? O Brave, que não está aparecendo exatamente aqui, mas se escreve BRAVE, e tem exatamente a mesma eficiência do Google, no entanto, não traz propaganda, que, aliás, me ajuda muito, por não ter publicidade, a ler mais diretamente o que eu quero ver, sem um vídeo entrar no meio da tela, um anúncio de publicidade qualquer. E se, porventura, você, usuário, optar, no caso do Brave, de utilizar querer ver uma publicidade, você pode ser remunerado por isso. Opa! Então, nós estamos entrando numa etapa interessantíssima em que o usuário passa a ter o poder nessa era da Web 3.0, indiscutivelmente muito maior do que sempre teve. Aí alguns exemplos do que eu poderia chamar, em substituição, Dropbox, Amazon, outras opções de Web 3.0, né? Fica mais fácil de ver aí. Vamos adiante? O termo NFT, ele é como é o caso também de metaverso, né? Que é o Non-Fungible Token, ele é um exemplo de uma possibilidade que a Web 3.0 também traz a todo mundo. Non-Fungible Token é aquilo que é originariamente, exclusivamente digital, e aquilo que é digital que tem a garantia da sua existência. É como se a Mona Lisa, que é de propriedade do Louvre, né, ela tem o seu certificado de validade, só existe uma única Mona Lisa. Né? Se alguém quiser utilizar, ou deveria pelo menos, né, uma cópia da Mona Lisa, deve naturalmente pagar ao direito original do Louvre. Deveria ser pelo menos. Né? Mas assim são, em geral, os objetos fungíveis. Então, os objetos não fungíveis são aqueles exclusivos digitais, onde muitos artistas
passaram, inclusive, e não só artistas, hoje os NFTs servem para muitas outras coisas, mas passaram a ter propriedade, né? Ter mercado, negócios, através de galerias de arte, através de uma série de plataformas da internet, onde é possível também, graças ao blockchain, graças à tokenização, a possibilidade de sua propriedade. É um exemplo um tanto esdrúxulo, né, eu diria, de uma obra que levou 14 anos para ser feita pelo Beeple, né, esse grande artista, no leilão da Christie's. Foi logo no início dessa febre toda. O The First 5,000 Days levou, portanto, 5.000 dias, quase 14 anos de trabalho, para ele criar essa obra de arte. Se você põe o mouse na obra original, em cada pixel desse, aqui é a obra num todo, mas se você põe a mão no mouse, você vai ver uma outra obra em cada itemzinho. Então, foram 5.000 dias, 5.000 obras que integradas geram essa obra. E foi vendido pela Bagatela, também no leilão, como eu disse, numa plataforma, né, via token, 69 milhões de dólares. Né? E aí, iate, que só existe no meio digital, vendido a 3 milhões de dólares, terreno vendido a 3 milhões de euros, né? em mundos digitais, em universo do metaverso, e são as coisas esdrúxulas do começo disso tudo, que depois, naturalmente, acomoda. O metaverso já teve aí uma grande queda nessa euforia, mas isso não freia a evolução do processo de uma rede descentralizada. Vamos adiante? Tudo isso depende e, obviamente, será cada vez mais regulado. Notícia de ontem. Ontem foi a votação do Parlamento Europeu, né, onde essa legislação sobre criptomoedas e taxação passou a ser homologada. O nome disso se dá Market Crypto Assets Regulation, a MiCA, né, a aprovação da lei que prevê abrir a identidade de quem faz pagamento com criptomoedas e também a aprovação do padrão de blockchain. Porque não adianta cada Estado-nação ter, né, o Estado-membro, ter o seu blockchain. No caso da União Europeia, isso é muito interessante, esse avanço da comunidade europeia, ter um blockchain único que vai facilitar e muito a vida da Web 3.0 doravante. Vamos adiante? Eu já expliquei que os bancos, então, começam a regular, né, as criptomoedas oficiais. Obviamente que os governos estão muito preocupados com a questão das criptomoedas, as evasões fiscais, etc. e tal, e o Yuan foi o primeiro, o real digital está saindo, e teremos o euro digital, teremos o dólar digital, e aí é a centralidade dos bancos para regular tudo isso. Vamos adiante? Aqui uma notícia muito fresquinha, muito interessante, que é o da Future Money aqui, do Brasil, dizendo que o nosso ilustre Sam, que é o Sam Altman, né, que é o criador do ChatGPT, que é assustador, né? Aliás, ele deu um depoimento preocupante, acho que ontem, antes de ontem, me parece que no Congresso norte-americano, se não me engano, dizendo que a inteligência artificial pode dar muito errado. Quer dizer, é uma coisa louca para onde vai, né? Essa visão dos proprietários e centralizadores, né, da tecnologia. É uma coisa terrivelmente assustadora. Porque quando você compara com a corrida armamentista, com a energia, com os armamentos nucleares, você tem um gigantismo de regulações, né, em que não é possível dizer, ó, se o botão vermelho se auto-apertar, pode acontecer de acabar o mundo. Isso não existe, porque aquilo está regulado e impede que o ser humano seja colocado em risco de sobrevivência planetária em razão da grande sensibilidade e vulnerabilidade que fica exposto diante de um armamento nuclear. Mas no caso da inteligência artificial, nós estamos a assistir uma falta absoluta de lógica e de razão, quando aqueles que são os maiores aceleradores disso vão a um parlamento, né, dizer que ó, tem uma grande chance de dar ruim e pode dar muito ruim e é imprevisível. Quer dizer, já se disse que o problema do ChatGPT, por exemplo, e outras IAs como Stable Diffusion, DALL-E e tantas outras ligadas, não só texto, né? Agora tem o Bard aí também do Google, né? Não é nada disso, porque o que a criatividade humana inventou, ela pode controlar, mas é a autocriação, com a bomba nuclear não cria a si própria, né? Mas voltando para o nosso tema, né? Entrando de volta aqui, né? Com o nosso foco, temos que entender por que raios, né? O camarada, junto com Bill Gates,
que através do BIM, né, para concorrer com o Google, meteu 10 bilhões de dólares na conta desse cidadão aí, para ser sócio do ChatGPT, o Bill Gates, né, porque em conjunto com o Bill Gates, ele está, então, a lançar agora, né, uma criptomoeda, pretendendo captar 100 milhões de dólares aqui no Brasil hoje. Né? Ela vai se chamar WorldCoin, né, ou uma moeda mundial, né, porque eles entendem que o avanço da IA e o avanço da robótica, manufatura aditiva 4.0, vai desempregar nos parques industriais, vai ter robô para tudo, e na área da atividade de inteligência meio, a IA vai substituir a mão de obra. Eu, como humanista digital, preciso entender quem é que está sendo consultado por isso. Né? Em que momento Davos, né, acordou para isso e está hoje a dizer sobre uma renda mínima universal. Repare que quando se fala de uma renda mínima universal, e Berlim tem manifestações nas ruas, tudo está a acontecer muito rápido, pelo medo de que isso tudo está muito acelerado, né? O próprio camarada, então, já inventa uma nova criptomoeda que ele pretende, quando a renda universal, ou seja, está colocada como inevitável, né? For distribuída pelo mundo, vai ser mais barato manter as pessoas em casa sem fazer nada, porque o setor produtivo vai estar coberto por robôs e IAs, né? Então, vamos ser os controladores da rede e da criptomoeda que vai circular para dar o dinheirinho de cada um sobreviver. Né? Então, a gente tem que pensar que aqueles que são do mundo dos colonizadores digitais, da Web 2.0, já olham para a Web 3.0, entendendo como é que vão controlar ela ou as oportunidades que vão surgir através dela. Eu gosto sempre de mostrar, portanto, os dois lados da moeda, sempre. Vamos adiante? Obviamente que isso é só uma mera ilustração do quanto o mundo está acelerado para tudo isso acontecer com o 5G, e já disse que o 6G está bem adiantado. Vamos adiante. De novo, cumprimentar o Parlamento Europeu, a União Europeia, porque, enfim, eu acho que o mundo tem muito a agradecer, porque é quem está preocupado demais com a regulação, e a Lei Europeia de Resiliência Cibernética, por exemplo, ela quer que, no caso da Web 3.0, no caso da utilização de token, no caso da computação descentralizada, para além das vantagens que ela vai trazer de proteção e de identidade individual e de protocolo de interoperabilidade, consiga melhorar esse cenário atual, que ela impõe uma série de regras, né, por conta de um prejuízo anual global de crime cibernético na ordem hoje, pelo menos calculado até 2021, de 5,5 trilhões de euros. Então, é fundamental regular, é fundamental que estejamos olhando para o novo mundo, com a Web 5, 10, a que for, pelo caminho do regulatório, para que isso tenha uma razão de ser. Vamos adiante? Os IoTs são mais de 1 bilhão de sensores, me parece que muito mais do que isso, não quero arriscar aqui o número. Tudo, né? A cafeteira que utilizamos, o ar-condicionado Wi-Fi, a casa conectada, o poste da rua, os 1.100 sensores que tem no seu carro, e daí por diante. A Singularity University diz que nós alcançaremos a singularidade o dia que a integração de todos esses sensores faltava o recurso e a ferramenta de integrar, e agora não falta mais, que é a tecnologia 5G, correto? Mas o dia que isso tudo estiver integrado, a humanidade terá alcançado a singularidade, porque a capacidade de processamento, né, que terá sido alcançado será superior ao processamento de todos os 8 bilhões de cérebros, que é o número que compõe a humanidade nos dias atuais, ou como ela prevê isso para 2045, até lá provavelmente das 9 bilhões de mentes conectadas entre si, terão uma capacidade de processamento, se assim fosse, menor do que serão os IoTs, chamadas internet das coisas. Ok? Vamos adiante. E você vai ver coisas desse tipo, isso é mais uma mera ilustração. A farmácia poderá vir até você, a drogaria, a medicina vai avançar. Agora, imagina o seguinte, como é importante ter um sistema mais seguro, e a Web 3.0 vai ajudar o setor da saúde, vai ajudar o setor da mobilidade humana, urbana, vai ajudar tudo isso. Porque imagina um ataque, né, cibernético, nos moldes de hoje muito mais facilitados,
num robô durante uma cirurgia, ou num avião em voo, ou, pode seguir adiante, numa viagem espacial, num foguete. Quer dizer, nós estamos falando de avanços de telemetria tão incrível da humanidade, que está viajando já com suas sondas até 400 milhões de quilômetros de distância, que tudo isso, de alguma maneira, precisará de uma forma de proteção, sobretudo, não tanto aí já na parte orbital, que envolve satélites, etc., mas, sobretudo, no processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação de todas essas inteligências, né? Tudo isso terá que estar protegido, tudo isso terá que, de alguma maneira, utilizar das vantagens de uma internet descentralizada e muito mais segura e muito mais justa socialmente e protegida, como é o caso da Web 3.0. Vamos adiante? A genética passa aí, nesse momento, com a revolução, né? Os estudos, a pesquisa, desenvolvimento e inovação. Acabo de chegar aqui volta um pouquinho. Acabo de chegar aqui de um grande debate na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal Brasileiro, vim especialmente para essa palestra, e lá o grande debate foi exatamente a vulnerabilidade de cyberataques, cibersegurança ao setor que hoje no Brasil está privatizado, em grande parte do mundo, né? Os governos preocupados em não terem controle dos sistemas de seguranças, né, das empresas privadas que controlam a energia elétrica. Se um país ficar 3 meses com um ataque cibernético possível, né, com a sua energia comprometida, sem internet, sem nada, qual seria o futuro desse país? Né? Então, são fatos preocupantes que devem ser levados em conta. De novo, se enxerga que todos os protocolos de interoperabilidade, transparência e segurança da Web 3.0 facilitará e revolucionará setores sensíveis, como esse do segmento de energia e a própria proteção do país. Vamos adiante? Por outro lado, a boa notícia é toda essa revolução silenciosa. Né? Vamos adiante? Eu me refiro ao espírito de uma economia que eu acho que é o que vai salvar o planeta, né? Do que nós chamamos de movimento das placas tectônicas da humanidade, que os nossos jovens, geração Z, 1995 a 2010, geração Alpha, depois de 2010 aos dias atuais, já são de uma mentalidade muito diferente, muito mais preocupadas com a questão ambiental, com a colaboração, com o compartilhamento, com a economia circular, muito mais sensíveis, porque não vem de uma geração como a minha ou gerações anteriores, que tinham o princípio do ter, né? Tem uma Web 2 controlada, proprietária, dentro da mentalidade que o mundo sempre teve de controle, né, sobre tudo e todos, e o enriquecimento, a distribuição de renda absurdamente desproporcional, em que 1% dos mais ricos do mundo tem quase metade das riquezas da população humana. Né? Mas, ao contrário, essa nova geração traz uma esperança grandiosa, porque tem aí o colívio, co-work, co-play, quer dizer, consegue se divertir junto, morar junto, compartilhar uma moradia, compartilhar diferentes formas de trabalhar, de estudar, e isso é revolucionário. Os miúdos não estão mais a querer comprar carros. A indústria automotiva já teve que criar um novo modelo de negócio de vender assinaturas. Quer dizer, ele acessa quando precisa aquilo que ele precisa. É a conversão de carbono em bit-byte. Uma furadeira, para vocês terem uma ideia, né? Você não precisa de uma furadeira, você precisa do furo na parede, não é verdade? Historicamente, em pesquisa, uma furadeira nunca foi utilizada em todos os anos de vida que você tem ela guardada, mais do que 7 minutos no total, né? Agora, quanta coisa da natureza foi extraída, foi explorada. O planeta não aguenta mais, nós estamos numa emergência climática que o ilustre cidadão português, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, da NATO, né, como se chama aí, das Nações Unidas, disse que na verdade, estamos diante de um ponto de inflexão sem volta, diante do risco de um inferno climático, né? Que a grande luta é manter 1,5 graus, né, o limite antes da era industrial, né, de aumento dessa temperatura. Os dados se mostram muito complicados, mas a nova geração olha para isso com muito mais atenção, com muito mais preocupação. Graças a Deus, o meu país, nesse momento aqui, também voltando a olhar para a bioeconomia, que vale trilhões de dólares como oportunidade. Significa que um projeto como, por exemplo, agricultura familiar numa região, para dar o sentido do ESG, né, tão bem
apregoado também pela Europa, pelos Estados Unidos, Environment, Social and Governance, né? O cuidado com o meio ambiente, com o impacto social de todos os stakeholders envolvidos no capitalismo, seja qual for a atividade empresarial que você tenha, bem como a transparência no caso da governança, a ética, etc. Né? Essa é a nova bandeira que o Brasil e grande parte do mundo, depois que o grande fundo BlackRock, em trilhões de dólares, o maior do planeta, disse que não aportará ou não priorizará mais seus investimentos em nenhuma startup ou grande corporação que não tenha um relatório de impacto de ESG, comprovado, e não é greenwashing, não é social, não é social washing, né? São coisas concretas. Temos aí a esperança de uma regeneração planetária que pode nos trazer grandes oportunidades para um espírito, um conceito, que não é ter, não é patrimonialista como era a nossa geração, a minha, mas agora é o acessar. Né? Vamos adiante? E, nesse sentido, entra muito bem a Web 3.0. Como, por exemplo, projetos sociais aqui no Brasil, na favela do Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, e quem me ensinou isso foi um menino da favela, que é um designer, ele juntou 5 ou 6 jovens da favela, e esses jovens me emocionaram, me arrancaram lágrimas, ao dizer que eles foram estudar através da Web 3.0, através de NFTs, através de tokenização, como eles poderiam buscar recursos, dinheiro, que sempre tiveram muita dificuldade com pessoas pobres que são, de obter um financiamento para a sua arte. Mas designers extraordinários, meninos que são artistas incríveis, né? na feitura dos designers de obras de arte no meio digital, nos NFTs. Não conseguiu, porque isso sequer ainda tinha aqui uma cultura no Brasil, quando descobriram, então, as DAOs, uma específica chamada NEAR, que já colocou mais de 350 milhões de dólares de um pedacinho dos seus ganhos, ela é uma grande exchange global, né? De um pedacinho percentual dos seus ganhos, eles já aportaram mais de 350 milhões de dólares em grupos, em pessoas, em comunidades que se organizaram de maneira descentralizada, controlada na web pelo blockchain, né? E podem, não precisa ser uma pessoa singular, uma pessoa coletiva, aqui no Brasil chama física ou jurídica, uma fundação, um instituto, não precisa ser mais nada. Basta que um grupo de pessoas se reúnam, entrem como se fosse um edital, uma concorrência pública, e candidatem o seu projeto, como esses meninos da favela fizeram, e eles tiveram a aprovação daquela DAO, que tem pessoas ali a analisar o projeto, as etapas de controle, a transparência e o rastreamento dos processos através de contratos inteligentes, e esses meninos conseguiram obter um apoio de pouquíssimo dinheiro, coisa como 8 mil, 10 mil, depois um pouco mais, 15, 20 mil euros, para desenvolver os seus projetos, e viraram, então, esses meninos, graças a essa organização autônoma e descentralizada, apoiada, né? Apoiando as suas iniciativas, conseguiram alcançar autonomia financeira, e hoje, bancos como aqui o Itaú, né, o Itaú Cultural, abraçou o Jean, por exemplo, né, que não é do Morro do Alemão, eu me esqueço agora do Morro da Favela que ele participa, e ele agora conseguiu proporcionar uma mudança social do estado de toda a família, dele e dos outros designers que estão junto com ele. Graças a quê? Uma DAO, mas existe DAO, por exemplo, a agricultura familiar. Aqui uma jovem montou uma produção orgânica de agricultura familiar liderada por jovens mulheres. Criou uma moeda chamada moeda CID, o nome dela é Tainá Reis, a Forbes a reconhece, a Mastercard Global deu apoio aqui no projeto, e as fundações que queriam investir tinham medo de que os projetos não tivessem aplicação na ponta. Ela conseguiu, com o blockchain da transparência, conseguiu fazer com que um determinado elemento dessas agriculturas jovens, né, que produziam uma castanha de baru é uma semente com muito ferro, tem um conteúdo bom de ferro, ao invés delas produzirem e venderem um valor de commodity abaixo do valor agregado, essa empresa Moeda CID ajudou eles a fazer uma cerveja de baru, e, obviamente, que um café verde no grão é uma coisa e o preço do café numa xícara é outra, né? Da mesma forma, imagina o que é a semente daquele baru para uma long neck, uma cerveja. O valor eles adquiriram
de mercado, mudando a vida dessas produtoras através de apoio de uma economia descentralizada, que no caso dela não foi bem uma DAO, mas poderia ter sido através dos recursos de uma DAO, né? Vamos, então, mais adiante. Aqui eu já falei dessa consciência ecológica, podemos ir adiante. Essa é uma visão do que Davos chama de capitalismo consciente. Recomendo o livro do John Mackey e desse acadêmico Raj Sisodia, de origem indiana, onde mostra essa preocupação de um equilíbrio muito maior de todos esses atores. A ideia de interoperabilidade que a Web 3.0 vai dar. Hoje você tem que ter uma identidade no WhatsApp, uma identidade no Instagram, outra no Facebook, embora seja lá do mesmo proprietário, né? Mas você tem que ter outra no LinkedIn, outra no Twitter, que agora é do Elon Musk, né? Todo lugar tem que ter uma. Imagina se você puder estar no metaverso, puder estar no Andal, puder estar num grupo de mensagem, estar no Telegram, estar onde você quiser, nessas redes sociais, com a sua mesma identidade, né? Onde você é quem controla, você é quem tem o poder. E eu pulei um detalhezinho lá no slide, quando eu disse da mudança de 2 para 3. Por exemplo, o Spotify já tem concorrente, né? Então, a maior parte do dinheiro pode ir direto para os músicos, ao invés de ficar na cadeia intermediária. O Uber agora terá concorrente, aonde numa Web 3.0 poderá ir direto para aqueles que operam, que trabalham na ponta da entrega do delivery, né? Ao invés de ficar, grande maior parte, com uma plataforma intermediária. Essas são as revoluções de um capitalismo consciente, que é inclusivo do ESG, é inclusivo do social. Não pode mais haver, né, qualquer empreendimento, estamos aqui falando uma palestra sobre empreender na era da Web 3.0, né? E não só falando de Web 3.0, estamos falando dessa era, que envolve outras tecnologias, né? Para mostrar que sem o tripé da sustentabilidade ambiental, social e econômico e financeiro, não pode haver mais qualquer empreendimento. Essa é a postura do capitalismo consciente. Somente a economia circular movimentará nos próximos 10 anos 5 trilhões de dólares. Então, é um bom negócio regenerar. E tudo isso pode ser feito com rastreabilidade, pode ser feito de maneira inteligente, com apoio de uma DAO, com apoio de quem quer que seja. Vamos adiante? Aqui, então, um pouquinho, resumindo, né? Esse mundo Web 3.0, o blockchain, a economia compartilhada, os NFTs, os próprios metaversos, né, que nasceram com essa doideira toda, como eu falei, mas hoje se acomodam a potencialidades da indústria, da produção de várias outras atividades, mas o contrato inteligente, as finanças descentralizadas e a armazenagem também descentralizada, que revoluciona tudo, inclusive e-commerce. Né? Vai lá? Aqui alguns exemplos simples de como todo esse espírito colaborativo já surgiu no mundo, graças a essa nova geração, o trabalho compartilhado, podemos ir adiante, isso aqui já é conhecido. Hoje em dia, ter cozinha compartilhada, o chefe de cozinha não precisa montar, né, seu próprio restaurante. Hoje em dia tem até as dark kitchens que atendem a várias marcas, né? Você está comprando um fast food que não necessariamente foi feito pelaquela marca, mas há muita exploração, há que se ter mais colaboração e o recurso cair na ponta. Vamos adiante? Outro exemplo de loja, né? Muitos anos atrás, eu diria quase 6 anos atrás, em Los Angeles, 2 meninas de 17 e 18 anos criaram o conceito de uma loja compartilhada, que não é um brechó, não é uma loja convencional, mas que passou a alugar sobre assinatura trimestral, semestral, né? E isso é um exemplo de colaboração, né? Um exemplo de economia compartilhada. Podemos ir adiante? Lavanderias e etc. Agora, imagina você ser dono da lavanderia, dono da loja, dono do prédio, dono da universidade, dono disso tudo, né? Usando da tokenização. Vamos adiante? Eu quero entrar aqui na minha fase de encerramento, né? Para a gente poder ler, eu já vi que tem algumas perguntas, né? Com essa frase que muito me encanta. Lembrando que essa é uma foto que tive o prazer, estou sempre no Web Summit todo ano, né, que posso, uma ou outra, eu falei sobre tudo aí, o pós-pandemia, mas dizer que durante esse Web Summit, salvo engano, 2018, ele foi aberto, como é sempre incrível aí em Lisboa, a abertura do Web Summit é uma surpresa, nós não sabemos quem é a grande autoridade, né, que vem falar, e nesse ano, meu privilégio, embora tenha entrado em direto de Londres, né, mas Stephen Hawking,
né, o grande físico teórico Stephen Hawking, na abertura desse Web Summit, onde eu apareço aí no camarote do Altice Arena, com os meus clientes, ele fez um pronunciamento de arrepiar. Ele disse que, isso em 18, a inteligência artificial será o ápice da criatividade humana, mas também poderá representar o seu declínio. Então, quando o Stephen Hawking falou isso, Reuters, todas as CNNs da vida, as grandes agências de comunicação do planeta repercutiram aquele que é o alerta de Yuval Harari nos seus livros Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI. A gente tem um certo medo, é natural, né? Mas eu gosto muito da frase de Victor Hugo, como um futurista, um humanista digital que sou, presidente de um instituto avançado de tecnologia, palestrante, escritor, e aquele que é um entusiasta da evolução e do progresso, porque acha que a tecnologia pode trazer grandes benefícios nesse novo mundo de uma equidade social, sobretudo maior, né, de uma humanização, de um temperar essa tecnologia com o calor humano. O Victor Hugo lembra que o futuro tem muitos nomes. Os fracos o acham inalcançável, os temerosos, ele entendem o futuro com certa apreensão por conta do desconhecido, mas os valentes o encaram como uma grande oportunidade. Obviamente, com os devidos cuidados. E aí, vamos aplaudir a Web 3.0 nos auxiliando como ferramentas dessa segurança para que as oportunidades predominem sobre os riscos. Vamos adiante, por favor. Eu agradeço em diferentes línguas, mas no nosso maravilhoso e bom português. Muito obrigado a todos vocês. Nesse próximo slide eu peço, por favor. Pode passar? Quem puder, tem aqui a minha posição nas redes sociais, né? Meu Instagram, por exemplo, e tem aí um QR Code que pode ter acesso ao meu WhatsApp diretamente, né? Eu fico, a partir de agora, Carlos Buriti, agradecendo, inclusive, por todo o público que aqui esteve até esse momento, né? A maioria, à disposição para as perguntas. Eu vi que teve ali algumas, mas se pudermos, nesse momento, retirar a apresentação, voltar você à tela e respondemos, na medida do tempo e do possível, as perguntas aqui formuladas. Muito obrigado pela oportunidade grandiosa que todos vocês me deram. Gilberto, muito obrigado. Obrigado a todos. Né? Eu vou abrir os microfones de vocês aqui para que possam fazer as perguntas. Gilberto, se você tiver alguma pergunta ali no chat e já quiser ler e responder, fique à vontade, enquanto eu abro aqui os microfones, por favor. Vamos ler, então. Perguntaram se tinha alguma DAO em Portugal. É absolutamente provável que sim, tá certo? Então, eu não tenho como afirmar, mas eu tenho quase que absoluta certeza que sim. A vantagem é que não precisa ser em Portugal, né? A NIA, por exemplo, que é uma exchange mundial global, ela tem a sua DAO operando em vários países do mundo, né? Então, você pesquisar DAOs que operam em Portugal, uso breve aí para isso. Ou mesmo que você possa contactar com DAOs norte-americanas ou de outras origens, diretamente para projetos em Portugal, se essa pessoa que perguntou, né, pelo visto, né, pela pergunta é daí, né, certamente será possível ver o seu projeto, dependendo da sua qualificação, das exigências, apoiado diretamente, financeiramente, né? E tem uma outra pergunta do Toze Batista: quais as vantagens para um governo permitir ou ceder a descentralização? Na verdade, os governos estão desesperados com a centralização, né, das redes sociais e das empresas. Para vocês terem uma ideia, o Telegram acaba de ser banido aqui no Brasil temporariamente, porque a propagação de fake news e a falta absoluta de retorno, né, sequer tem representantes fisicamente instalados. Tinham até pouco tempo, nomearam aqui um escritório de advocacia, mas imagina o impacto. A nossa sociedade brasileira, de 210 milhões de habitantes, é uma das maiores usuárias da internet do mundo. Não é mesmo, Buriti? Quer dizer, a gente tem aqui, né, as redes sociais num poder de gerar polarização, de gerar fake news, né? Não é delas gerarem, mas delas permitirem com que sejam gerados, né? Esses absurdos que colocam em risco
né, a estabilidade política. Nós vivemos, senhores, entenda bem, o atentado, o homicídio ao ex-primeiro-ministro do Japão por um hater que o acompanhava nas redes sociais, na internet, né, e que era contrário à sua ideologia política. Nós tivemos uma tentativa de homicídio da ex-presidente, perdão, da vice-presidente atual e ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que a arma não disparou. E porque o sujeito era um hater da internet, né? Quer dizer, então nós temos hoje os governos quase que ameaçados por o que não é nem uma teocracia, não é uma democracia, não é uma socialcracia, né? Do comunismo que está se aventando no mundo e os governos estão extremamente preocupados. É uma tecnocracia, né? Daí o poder da regulação e daí a simpatia da descentralização por parte da maioria dos governos do mundo. Não sei se respondi, Tosi Batista, mas é assim que eu considero. Os microfones quiser, estão, a partir de agora, estão abertos, vocês podem abrir, se quiser Perfeito. fazer alguma pergunta, fique à vontade. Pode ser um comentário também, né? A Maria, eu acho que escreveu alguma coisa, enquanto eu procuro aqui o que ela escreveu, mas se alguém quiser, pode abrir o microfone. Eu vou lendo aqui o da Maria enquanto isso. É incrível esse poder de ampliar, de disseminar fake news, porque as pessoas não foram educadas para questionar o claim. Esse filtro é inexistente, né? Maria, você está com a câmera aberta, fica à vontade. O seu microfone está desligado, Maria. Pode ligá-lo, por favor? Só ativar o seu microfone. Ok, está ativado. Obrigada, Gilberto, adorei a apresentação. Eu não tenho uma enorme literacia digital ou tecnológica, mas sou apaixonada por estes temas, portanto vou tentando acompanhar. E ainda esta manhã eu tive uma interação incrível, uma pequeníssima associação em Portugal, colocou a correr nas redes, sobretudo WhatsApp, uma interpretação absolutamente tóxica de um documento da Organização Mundial de Saúde e Nações Unidas sobre a educação para a sexualidade, manipulando o PDF e as conclusões, portanto, retiravam excertos de 2 palavras e faziam uma afirmação, retirando todo o contexto. Uma amiga partilhou num grupo aonde eu pertenço, e as reações foi: isto é horrível, abominável, como é que pode ser, e tal e tal. E eu disse, antes de reagir ou responder, alguém leu o documento original da Organização Mundial de Saúde? Não. Alguém sabe quem é esta associação? Não. Eu fui ao Facebook e fui ao site da associação pesquisar e ver a quantidade de coisas tóxicas que lá estão. E distorções. E bastou-me ler 10 páginas do documento original para perceber, de facto, o que estava a ser feito. Mas ninguém se dá o trabalho de ler, de investigar, de questionar, de tentar perceber o que é isto que está à minha frente, como é que isto pode acontecer. E eu acho que estamos ainda numa situação altamente vulnerável, porque não existe essa consciência, nem educação, nem literacia, para aquilo que está a acontecer. Qualquer pessoa pode manipular um documento, um PDF, o que for. Perfeita a sua intervenção e muito obrigado pela contribuição, Mariana. Nós estamos, inclusive, a perceber outras complexidades, porque a Web 3.0, nesse sentido, poderá colaborar muito para blindarmos muito mais esses riscos, em virtude de uma série de fatores técnicos que aqui eu teria dificuldades de tempo, inclusive, para explicar. Mas, acredite, são grandes facilitadores, né, para o processo e outras regulações, naturalmente, que estão a ser feitas. Há um grande debate nesse momento do Congresso Brasileiro de Fake News e no mundo inteiro, né, sobre as fake news e seus estragos. Tem a ver com o que eu dizia. Para vender publicidade, os proprietários da Web 2.0 geram toda a ordem de confusões
no tráfego das informações e nos conflitos e na disseminação do medo e nas reações, porque isso vem de publicidade. Cabe o quê? A cada um de nós entendemos que há uma oportunidade de, hoje, nesse momento, de usar um outro buscador, daqui a pouco de usar um tocador de músicas, um streaming de música diferente, de evitar com que o fator publicidade venha a ser o fator central do desvio, né, da sanidade humana, que leva a esse tipo de manipulação. E a complexidade se dá na medida em que nós vemos os robôs treinados na disseminação. Num período de campanha eleitoral, e nós vivemos recente no Brasil, como foi a campanha recente também do Biden, como foi a saída do Reino Unido da União Europeia, meu Deus do céu, com a mesma Cambridge Analytica, né, onde robôs aos milhares produziam a segundos e em segundos milhões de notícias falsas, né, ou colocavam em depreciação aqueles, né, defensores, os políticos defensores da continuidade, né, e o Brexit acabou, então, se estabelecendo, e, de novo, uma outra grande democracia do mundo alcançada, atingida pela ganância, né, daqueles que querem faturar com o conflito humano, com a polarização. O mundo cartesiano, né, a visão do dividir para conquistar, a visão de quanto pior alguém ganha, quando alguém chora, alguém vende lenços, né? E nós não podemos admitir, enquanto seres humanos, não podemos admitir mais isso. Então, temos a esperança de poder prosseguir de uma outra forma. Não quer dizer que ela é resposta para tudo, muito pelo contrário, é para pouca parte disso tudo, mas é para uma pouca parte significativa que vai nos dar um pouco mais de tranquilidade para a nossa continuidade. Gilberto, temos aqui mais uma pergunta, mas antes eu queria só pedir aos participantes, quem quiser, né, quem puder, abrir suas câmeras para a gente fazer uma foto de todo mundo aqui, né, fazer um print de tela, né, não é uma foto, agora é um print de tela. Né, com uma foto de família. Uma foto de família aqui, né, com todos os participantes. Então, quem não tiver problema, né, de abrir suas câmeras, eu vou fazer uma print de tela aqui. Tá? Se puder ler as perguntas enquanto isso. Posso, enquanto o pessoal vai abrindo a câmera, eu vou ler a pergunta. Então, tem aqui a pergunta do Paulo Teixeira. Boa tarde, gostaria de ver, se possível, a visão, a opinião do Gilberto sobre a blockchain e cripto no mundo financeiro. Ok? Aqui. Exemplo, substituição do sistema SWIFT, que data de 1974. Perfeito. É uma grande solução, eu diria. Nós temos que modernizar, né, o sistema financeiro internacional. Claro que os bancos estão muito preocupados com isso, né? Nós vemos as próprias fintechs quando surgiram, o movimento do lobby do setor financeiro bancário estabelecido, e vamos entender, né? O Brasil tem praticamente 5 bancos, um país de 210 milhões de habitantes. Tem a maior taxa de juros do planeta Terra. Um cartão de crédito aqui tem uns juros, vocês são aí da Europa, de 300% ao ano. Vocês conseguem imaginar o que é isso? E assim como o Brasil, muitos outros países têm a mesma realidade. Então, esse sistema financeiro, ele é colonialista, no sentido de estratificador, de controlador, de escravocrata, né? Então, nós não temos nenhuma possibilidade de prosseguir dessa forma. Claro que não é simples imaginar também que as criptomoedas ou sistemas, né, porque tem uma blockchain, são soluções para tudo. Então, vem os regulatórios para entender, não adianta substituir uma coisa por outra. Os países estão lançando a própria criptomoeda pelo medo da vulnerabilidade, né? Se a moeda, as criptomoedas são instáveis e variam muito, você pode colocar também o volume de recursos de uma economia em risco. Então, há que se regular tudo isso. Mas eu entendo que é inevitável, haverá uma mudança drástica já em curso, e a garantia, os próprios bancos estão investindo muito em smart contracts. A maioria dos bancos também já tem a sua própria criptomoeda, e a maioria dos bancos já estão a entender como é que absorvem as fintechs, né? Porque não querem perder posição, mas sabem que vão ter que jogar um jogo diferente doravante. O que mais? Bem, tem mais uma pergunta. Se alguém aqui. quiser perguntar diretamente do microfone, aí também é bem-vindo. Também pode. Uhum. Desculpa, não sei pronunciar o nome, acho que é Toze Batista.
Quanto tempo pensa ser necessário para o blockchain se estabelecer de forma mais relevante e diária no mainstream? No mainstream. No mainstream, né? Exato. É boa pergunta. Agora, como eu até mostrei no slide, é maravilhoso perceber, ontem, inclusive, né? Teve um avanço aí no Parlamento Europeu, a regulação das criptotaxação, inclusive. Esse governo não pode quebrar, né? Tem que ter, obviamente, tem que cuidar da arrecadação. Mas, sobretudo, o estabelecimento de um blockchain comum. Isso é muito interessante, né? Então, eu acho que esse tempo, que é a pergunta do todos, é um tempo que está cada vez mais próximo, tá certo? Mas isso não é uma implementação da noite para o dia. Repare que nós estamos falando que a Internet 2, a Web 2.0, ela está aí com 23 anos, praticamente, né? Um pouco mais até, porque também não é assim tão linear, né? Então, nós estamos a viver, uns poucos anos para cá, essa migração, e ainda levará um tempo para toda essa estabilização, termos aí novos padrões adotados. Mas regulatórios como esse permitem imaginar que estaremos daqui a pouco com tudo isso muito bem avançado. Muito bem. Vamos à foto, então? Vamos para a câmera. Vamos... Então, sorriam. Aquele sorriso. Vamos lá. Quem puder, abra a câmera. Quem puder, abra a câmera e vamos lá. Então, vamos dar só mais um tempinho. O pessoal está animando aqui, Carlos. Está animando aí? Vamos abrir as câmeras, vamos mostrar aqui a família junto, né? Boa. Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3 e... Pronto. Foto tirada. Muito obrigado. Eu vou pedir um favor que vocês peguem seus telemóveis. Se tiverem alguma dúvida, né, eu vou botar aqui de novo a apresentação para que vocês leiam o QR Code, tanto do Gilberto, né, com os dados dele, você pode entrar em contato se tiver alguma dúvida, ou o nosso também da empresa. Eu vou compartilhar aqui que vocês possam ler o QR Code. Tá? Perfeito. Para que vocês e peço possam também, se puder, me seguir lá, Carlos, lá no Instagram. Claro, na Web seguir nas redes sociais. Chamada Instagram, né? Eu também mantenho, né? A minha transição vai... Ainda mantém a 2.0. Boa. Não é? Isso é importante. Né? Claro, é radical. Nada nessa vida é radical. Nada pode ser. Pronto, então aqui você tem os meus dados, você tem os dados da empresa, da Univertarget, e agora, já tiraram? Agora eu vou botar para o Gilberto. Dá mais uma seguradinha aí para o pessoal. Dá mais uma seguradinha. Agora vai. Vai? Pronto. E agora aqui também para o Gilberto. Se o leitor não funcionar, manda mensagem no Gilberto Namastec. Bom, não é uma mera brincadeira, né? É mesmo ver aí a essência, né? Na tecnologia, tentar ver o lado mais bonito possível, né? Do ser nessa vida cibernética, tecnológica, cada dia mais disruptiva e avançada, né? Bom, se tiverem mais alguma pergunta, vocês podem fazer diretamente lá para o Gilberto, ou faz para nós, a gente repassa para o Gilberto, não tem problema nenhum. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao Gilberto pela excelente palestra e apresentação que foi feita aí conosco, agora agradecer a todos vocês e mais uma vez a Câmara de Lisboa, né, e o Lisboa Empreende Mais por essa oportunidade aí, a gente poder estar falando sobre esse tema assim tão importante, né, que é o Web 3.0. Tá? Então, muito obrigado a todos, né, e tenham um bom retorno. Quer dizer, já devem estar nos seus lados uma altura dessa. Gratidão a todos, um abraço dos trópicos aqui desse lado do Atlântico, caloroso. Muito obrigado.